Mais um tema polêmico que a TV Vitoriosa coloca para você a partir de agora, meio-dia pontualmente. A partir deste momento estaremos discutindo as mortes violentas em Uberlândia. Já está no ar o seu Vitoriosa Debate. Meio-dia e sejam todos bem-vindos a mais um debate da TV Vitoriosa. Em nome de Hiltonei Fernando, Tânia Costa e Everton Machado, são os nossos diretores. Estamos recebendo todos vocês que estão em casa, estão sintonizando a TV Vitoriosa. Estamos recebendo também os nossos convidados, que a partir de agora, em 1h30, nós estaremos debatendo, frente a frente, este assunto que principalmente o Chumbo Grosso tem discutido ao longo do ano. São pelo menos 172 mortes violentas. Apresento os nossos convidados, representando a Polícia Militar, Major Sandro Heleno, ele que comanda o 32º Batalhão de Polícia em Uberlândia. Boa tarde, Major. Um prazer em tê-lo aqui no programa, no Vitoriosa Debate. Boa tarde, André. O prazer é todo nosso. Estamos à disposição para estar esclarecendo quaisquer dúvidas aqui. Convidado a este debate, o então promovido delegado Samuel Barreto, chefe do 9º Departamento dos Trabalhos da Polícia Civil, também recebendo os nossos cumprimentos. Boa tarde, doutor Samuel. Boa tarde, André. Para mim também é um prazer estar aqui nesse debate, em companhia aqui do doutor Faleiro, doutor Breno e o Major Sander e você, logicamente. Enfim, como nós temos aqui a discussão com as forças policiais, nós temos também, abrilhantando este debate, as nossas forças do Judiciário. Cumprimentando o magistrado, doutor José Luiz de Moura Faleiros, doutor Breno Linhares Lintz, enfim, do trabalho, doutor Breno, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, André. Vamos ver o que a gente pode trazer ao conhecimento da população do que tem ocorrido aí com essas mortes violentas. Ok, este é o promotor que manda para o juiz. Magistrado comigo, doutor José Luiz de Moura Faleiros, recebendo também os nossos cumprimentos num debate importantíssimo, porque termina tudo, para tudo ali no judiciário. Boa tarde, doutor. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores. Gostaria de cumprimentar a Rede Vitoriosa por esse debate, em se tratando de um tema tão envolvente, porque a preocupação da população berlandense hoje, dentre outras, obviamente, é a questão da segurança. E os crimes de homicídios incomodam muito, né, André? Então, um prazer estarmos aqui. Ok, a partir de agora você tem aqui todo o nosso preparado, né, toda a nossa equipe à sua disposição, com, é claro, as equipes externas, ouvindo a população daqui a pouquinho. Você tem uma ferramenta muito importante que é a nossa parte de informática, captando o seu e-mail, os telefones da TV Vitoriosa estão todos liberados. Em tempo, importante lembrarmos que estarão também abrilhantando este debate, o último de 2011, as personalidades. O doutor Elias Leite, psicólogo, estará discutindo aqui sobre o trabalho da psicologia, a cabeça, envolvendo aí a questão do homicídio. E também um trabalho de uma ONG muito importante com o Maurício Calhau de Freitas, que representa a ONG Todos pela Vida. A partir de agora, então, é o Vitoriosa Debate abrindo este espaço sobre essas mortes violentas em Uberlândia. Já vou à primeira externa, 12h05 neste momento, 12h05, Amarildo Maciel comigo. Boa tarde, Amarildo. Boa tarde para você, André, e para os nossos telespectadores em mais esse debate da Vitoriosa. Eu estou aqui no setor oeste da cidade de Uberlândia, aqui na entrada do bairro Taiamã, onde os nossos telespectadores poderão chegar e questionar as autoridades aí no estúdio. Esta região oeste que responde por mais de 50% dos crimes contra a pessoa nesse ano de 2011, André. Ok, importante a sua participação deste local na região oeste aqui da cidade de Uberlândia. E de outro ponto, o nosso Carlos Vilela também. É mais um ponto ao vivo aqui no debate. Alô, Carlos, boa tarde. Boa tarde, André Silva. Boa tarde para você ligado na Vitoriosa. Daqui a pouquinho nós vamos ver à luz da psicologia e também dos movimentos sociais como encarar essa dura realidade dos homicídios, esse número assustador na cidade de Uberlândia. Daqui a pouquinho, André. Ok. Eu lancei uma pergunta e nós vamos mostrar aqui um trabalho da TV Vitoriosa sobre essas mortes que aconteceram este ano aqui na cidade de Uberlândia. Mas eu lancei uma pergunta aqui na TV Vitoriosa e vou repassar conforme compromisso aqui que eu fiz.
Vou repassar as nossas autoridades. Primeiro, ao Major Sandro, rapidamente, para que acompanhemos juntos todos aqui esse material da TV Vitoriosa. Para o senhor, a cidade de Uberlândia está violenta ou não? André, Uberlândia hoje é a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, é a quarta maior cidade do interior do Brasil. Estamos vivenciando problemas, né, que as forças de segurança, junto com o Judiciário e o Ministério Público, estão se empenhando aí no devido combate. Ok, pergunto para o doutor Samuel, chefe do 9º Departamento de Polícia Civil. Doutor Samuel, como a Polícia Judiciária, a Polícia Civil vê Uberlândia? Está violenta ou não no entendimento do senhor? Bom, André, eu também tenho a mesma posição do Major Sandro. Eu acho que a cidade de Uberlândia ela representa muito, não só no cenário estadual como nacional. E se você olhar a proporção do crescimento de Uberlândia em relação ao crescimento da violência, o crescimento da população é muito maior. Então, eu acho que a gente, desde 2005 até a presente a gente tem registrado queda nos crimes violentos. Logicamente, teve esse aumento aí no segundo semestre de homicídio, mas as polícias estão atentas a isso. O promotor é aquele que recebe o inquérito que vem da Polícia Civil, faz o seu despacho analisando a situação de preso, oferece as denúncias para o magistrado, para o juiz. No entendimento do senhor, doutor Breno Linhares Lintz, como o Ministério Público vê a cidade de Uberlândia? Está violenta ou não? André, se comparado com outros grandes centros brasileiros, nós estamos abaixo da média de crimes violentos no Brasil inteiro e em toda a capital. Para se ter uma ideia, se nós temos aqui 605 mil habitantes, que foi o último censo, nós teríamos uma média com 173 crimes violentos de 28,8 crimes violentos para cada 100 mil habitantes. Estou colocando o ano, né? Ainda falta um mês e meio, mas 28,8%. 28,8 crimes violentos por cada 100 mil habitantes. Se você chegar na cidade de São Paulo, esse número deve chegar a 38, 39, umas 10 números mais que aqui. E a gente não pode esquecer de fazer um comparativo. Na Colômbia, esse número já chegou, na década de 80, a ser de 97 por cada 100 mil habitantes. Okay. Então, Uberlândia com 28, eu acredito que está abaixo da média. Não é gostoso saber disso, porém, também não é nada assustador. Pergunto para o doutor José Luiz de Moura Faleiros, excelentíssimo juiz, ele que cuida dessa parte da sua vara aqui na cidade de Uberlândia, tratando diretamente a questão dos homicídios. Doutor Faleiros, Uberlândia está violenta ou não no entendimento do senhor? André, caros telespectadores, eu ouso discordar, em parte, dos colegas debatedores, porque, para mim, uma morte decorrente de homicídio é extremamente preocupante. E uma cidade como Uberlândia, que tem um nível de desenvolvimento tão acentuado como tem sido demonstrado ao longo do tempo, nós não podemos aceitar que aproximadamente 170 homicídios no ano não possa considerar a cidade violenta. Para mim, está violento neste aspecto, André. Infelizmente, 170 vidas destruídas é inaceitável. Nós não podemos compactuar com isso e aceitarmos que Uberlândia não está violento. Pode não estar nos crimes contra o patrimônio, em outros crimes, mas no aspecto de destruição de vida, isso é inaceitável para uma cidade do porte, da pujança de Uberlândia. Olha só, fiz essa pergunta justamente para os senhores entenderem como está a nossa situação. Doutor Faleiros é aquele que trabalha, inclusive daqui a pouco eu quero saber dele qual o perfil do homicida e como ele vê o perfil também da vítima de homicídio em Uberlândia, ele que trata diretamente. Mas a TV Vitoriosa, pautada na verdade, foi inclusive às ruas de Uberlândia, fazendo todo um raio-x desses homicídios. Eu convido a você que está em casa a acompanhar comigo um trabalho do Arsênio Correia com a direção do Hiltonei Fernando, onde os homicídios ao longo deste ano, infelizmente, foram destaque. Todos os convidados também para prestarem atenção neste material da TV Vitoriosa. Prestem atenção. O desespero de uma mãe. No chão, o corpo do filho adolescente. É meu filho, aconteceu isso com você, é meu filho. Para a estatística, mais um caso. Para a família, uma perda sem precedentes. Para a sociedade, o medo. Dá para ficar muito com medo, que a violência aqui em Uberlândia está demais, sabe? A gente entra em pânico, né? Porque, na verdade, a gente tem medo até de sair na rua. A gente vê as pessoas, fica com medo de todo mundo, né? A gente não está podendo confiar em ninguém, em nada, porque a criminalidade está...
Nas cenas que você revê agora, a realidade sangrenta de 2011. E a maioria dos casos de homicídio acontece no fim de semana. Em agosto deste ano, o jornalismo da Rede Vitoriosa apresentou com exclusividade o resultado de um estudo feito por um núcleo da Universidade Federal de Uberlândia. O trabalho é de 2009 e colocou a cidade no 24º lugar, entre as 27 cidades mais violentas de todo o país, proporcionalmente à frente de grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro. Na data da divulgação, eram 103 pessoas assassinadas aqui. Em 3 meses, o número de mortos subiu para 171. Número que chama a atenção de vários segmentos da sociedade. Toda a sociedade fica com muito medo e todos nós ficamos apreensivos. E enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, nós precisamos, sobretudo, trabalhar muito com as famílias. Porque sabemos que é na família que tudo começa. No primeiro semestre deste ano, o Conselho Nacional do Ministério Público tinha 144.215 casos de homicídios sem autoria apurada, 7.285 inquéritos arquivados e 1.347 denúncias. Em relação ao homicídio, o fato da maioria deles estarem relacionados com o tráfico de drogas, então existem diversos fatores, como a disputa por pontos de tráfico de droga, muitas vezes dívidas que os usuários têm com traficantes. O comportamento agressivo, muitas vezes causado pelo consumo de bebidas alcoólicas e drogas, tem feito os uberlandenses mudarem o comportamento. São cenas que, infelizmente, insistem em ser divulgadas pela nossa situação. Até então, vocês acompanharam 171 casos de mortes violentas. Porém, chegamos a 172. Uma morte ontem à noite no Custódio Pereira, inclusive os convidados estão vendo aqui as imagens, a morte de um jovem de 22 anos e o desespero da família quando chegava e que confirmava com o reconhecimento que era realmente o ente querido ali morto, vítima desta violência na cidade de Uberlândia. O desespero dos familiares, sendo aí mais uma família, são pelo menos 172 famílias diminuídas em Uberlândia. Número preocupante. O Major Sandro, que comanda o 32º, tem um trabalho importantíssimo sobre a questão dos homicídios. Inclusive, representando a cidade de Uberlândia em Belo Horizonte, foi muito elogiado por este trabalho. É um trabalho que diligentemente a polícia tem feito, né, Major Sandro? Correto, André. Só lembrando aqui, o doutor Faleiros disse muito bem, uma vida perdida, não importa de quem quer que seja, ela é muito importante para nós e para a Polícia Militar também o é. Sim. Por isso, nós temos efetivado, implementado o maior número de operações de combate ao tráfico de drogas e visando a apreensão de armas. Estamos hoje em Uberlândia com um aumento de 20% no número de apreensões de armas em relação ao mesmo período do ano passado, de janeiro a outubro, e em número de operações, por exemplo, para combate ao tráfico de drogas, nós implementamos mais operações e até outubro nós efetivamos prisões de pequenos traficantes, 1.307 prisões em Uberlândia. Ok. Pergunto para o doutor Breno. Falamos agora com o Major Sandro, comandante do 32º, e ele já alçou o assunto, tráfico de drogas. Com relação às vítimas, e a pergunta do perfil para daqui a pouquinho com o doutor Faleiros. O senhor, como representante do Ministério Público, como promotor, qual vê a relação entre vítima, autor de homicídio e a droga? Conversando com o doutor Samuel aqui antes de iniciarmos o debate, ele me reporta que 95% das vítimas estão envolvidas de alguma forma com a droga. Ele é o que repassa a droga, ou ele é o que recebe a droga e não paga o traficante, ele é o que vai entregar a droga para alguém e há um desacerto qualquer, um desacerto. Então, nós temos que levar isso em consideração. A polícia não vai conseguir conter isso. A polícia não foi feita para conter uma sociedade envolvida com droga. Ela pode tentar combater, ajudar a combater, mas eu acho que a sociedade é a primeira que tem que dar um basta nisso.
E tem muitas formas de se dar um basta nessa questão da droga. E acredito que teríamos que chegar até o ponto dos próprios pais, dos próprios familiares que estão convivendo com isso, ter uma ligação direta com o poder público, coisa que ainda não existe aqui no Brasil, no sentido de tentar mostrar que alguém está envolvido com isso, dessa ou daquela forma, e que tenhamos algo a fazer, não sendo apenas processo e condenação e cadeia. Ok, daqui a pouco eu volto com o doutor Samuel, com o doutor Faleiros, principalmente para saber como que anda o processo na Polícia Civil de apuração. São 172 mortes violentas. Só lembrando que dentre esses casos nós temos os homicídios, nós temos latrocínios e 4 ossadas, pelo menos, que foram encontradas este ano. Como é que anda o trabalho de investigação da Polícia Civil, comandado pelo doutor Rogério Martinez? Daqui a pouquinho. E a população também. Em breve vai participar comigo aqui ao vivo, nos telefones que eu estarei divulgando. Ao vivo agora com o Amarildo Maciel. Mais uma vez, Amarildo, fica à vontade deste ponto importante aqui de Uberlândia. Aqui na entrada do Bar Tayamã, com o pastor Mário Silva, e ele até comentava com a gente, o senhor acha normal, o senhor como prega a palavra de Deus, essa crescente da violência na cidade de Uberlândia? Bom, Amarildo, assim, biblicamente falando, é normal e só para intervir é só Deus. Né? Só Deus que pode trazer uma palavra de conforto, de consolo, né? Aí sim, a intervenção de Deus pode mudar. Mas como os textos bíblicos dizem que a violência se expandiria, né? É só nós aprender a conviver com ela. A droga seria o grande culpado da desestrutura familiar, pastor? Com certeza. Né? Hoje nós vemos famílias, né, sendo desativadas pela droga, pelo alcoolismo, né, a prostituição também é um grande componente, né, que ajuda também a gerar a polêmica da violência. O senhor está preocupado com essa crescente da violência? Ah, com certeza, Amarildo. Assim, principalmente, né, a gente tem família também, né? Famílias também que estão fora da presença de Deus, né? Um ato muito preocupante, né? Mas eu acredito, Amarildo, que de repente, né, na volta de Jesus, né, isso vai terminar, né? Somente a volta de Jesus pode responder à pergunta que nós viemos perguntar, né, a cada dia. Ok, obrigado, senhor, pela colaboração. Daqui a pouco eu volto aqui do setor oeste de Uberlândia, ok, André? Fique à vontade, a população, inclusive, está convidada para participar aí deste ponto onde nossas equipes estão aqui na cidade, viu? Você é convidado a estar aí com o Amarildo e com o Carlos Vilela também. A pergunta que eu fiz, a colocação sobre os homicídios, sobre as mortes violentas apuradas, investigadas pela Polícia Civil aqui de Uberlândia. Doutor Samuel, dos autos de todo levantamento, como é que está o índice de apuração da Polícia Civil? Bom, André, hoje a gente pode afirmar que gira em torno de 30% o índice de apuração da delegacia de homicídio, que é inclusive maior do que a nível nacional. Para deixar bem claro aí, para as pessoas que estão nos vendo, quando se fala 172 mortes violentas, a delegacia nossa de homicídio, ela contabilizou até a data de hoje 163 vítimas de homicídio. Isso significa 158 inquéritos instaurados, porque tem inquérito que tem mais de uma vítima. Entendi. Só para esclarecer, porque quando se fala em morte violenta, nós tratamos a delegacia de homicídio só com a morte do homicídio. E nós temos os latrocínios? Latrocínio e 4 ossadas encontradas. Agora, vale ressaltar também que a delegacia de homicídio de Uberlândia, ela tem uma peculiaridade em relação, por exemplo, à delegacia de Belo Horizonte. Nós tratamos aqui, apuramos não só o homicídio consumado, como também a tentativa de homicídio. Que, aliás, o número foi assustador também este ano. E aí tem um volume muito grande de serviço, mas os nossos policiais, os delegados, o doutor Rogério Martinez e o doutor Cirano, que compõem a equipe da homicídio, não têm medido esforço no sentido de proceder a investigações visando apurar o número maior de homicídios. Ok. Pergunto para o doutor Faleiros, um dos maiores nomes da magistratura e é juiz titular aqui da cidade de Uberlândia. Doutor Faleiros, o perfil do homicida e da vítima, que é claro que está ali naquele auto que o senhor recebe, mas qual o perfil daquele homem que está ali à disposição da justiça na frente do senhor para a população entender? O André, como o doutor Breno, doutor Samuel, Major Sandro se referiram, lamentavelmente, as vítimas envolvidas nestes homicídios estão envolvidas com drogas. Nós não temos um perfil tão bem traçado dos homicidas, dos que matam, tanto quanto das vítimas, porque as vítimas são identificadas rapidamente.
o que é muito triste, né? Porque está lá o cadáver. Agora, os homicídios, como o doutor Samuel disse, nem sempre são identificados de plano. A polícia investiga, a polícia militar comparece no local, lavra o boletim de ocorrências, encaminha o caso para a polícia judiciária, que é a polícia civil. Essa, então, vai a campo, começa a investigação e nem sempre chega ao homicida, aquele que matou. Mas, por outro lado, as informações sempre dão conta de que há um envolvimento com drogas, que essas pessoas, lamentavelmente, estão envolvidas, principalmente com crack, né? E o perfil também das vítimas, o que é muito triste, André, é que trata-se de pessoas jovens, né? Na maioria das vezes. São jovens que começaram na tenra idade a usar drogas e que acabam se envolvendo no pequeno tráfico e que ficam devendo nas biqueiras, né? Nas bocas de fumo, por assim dizer, e que o acerto, infelizmente, lá acaba sendo a própria vida. A intolerância é uma constante? É uma constante, é uma coisa muito triste, André, porque nós estamos diante de um quadro que eu considero de saúde pública, né? Essa questão do crack, ela deteriora a cabeça do indivíduo, a personalidade vai por água abaixo, e aí começa a acontecer todo esse tipo de mazela que acabam destruindo vidas, né? Como acontece aí com 170 pessoas aproximadamente aqui em Uberlândia no ano de 2011. Estamos apresentando o Vitoriosa Debate aqui por sua TV Vitoriosa. Com os convidados, o assunto é sobre homicídios, as mortes violentas. Você em casa, você no seu trabalho, você é convidado a participar. Daqui a pouco no telefone, nos e-mails que vão chegando a cada momento aqui na nossa produção. Agradecendo mais uma vez a todos que estão aqui na produção do Vitoriosa Debate. Eu vou fazer o primeiro intervalo e volto daqui a pouquinho com todas as autoridades discutindo este assunto pertinente no momento em que chegamos a 172 casos de mortes violentas em Uberlândia. Vamos mostrar aqui, olha a movimentação. O pessoal ouviu os tiros, todo mundo começou a correr, a movimentação é grande, está sendo fechado aqui no centro comercial, uma mulher foi baleada. Que um indivíduo adentrou até a loja e foi diretamente na Jaqueline e desferiu os disparos contra a Jaqueline.